em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 25 de novembro de 2016, 17 horas. Meu querido neto Ricardo relacionou esta semana títulos de 81 palestras minhas contidas no YouTube. Agora já tem mais 2, mas essas ainda ficaram de fora. E ele permitiu então, lá por uma milagre da eletrônica, ele permitiu que, ao clicar cada um desses títulos, aparece a minha palestra inteira para ser assistida. É só clicar Getúlio no YouTube, que é o título que vem no meu site. E lá estão as 81 palestras. Clique numa delas e poderá assisti-la de imediato. Outra solicitação aos meus amigos, aqueles autênticos amigos que eu sei que eu tenho. Imprimam cópia desta relação, por favor, e entreguem para a pessoa interessada no assunto, para que aquelas pessoas fiquem sabendo quais são os nomes das minhas palestras. Vocês não fazem ideia de quanto eu lhes ficarei agradecido pela divulgação desse nosso trabalho. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo Luiz Carlos Zube e outros brilhantes componentes da equipe da TVM. Colaboram conosco igualmente o Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: vale seguir adiante. Regressar aos padrões de antigamente tem sido a aspiração de saudosistas com cabeças nas nuvens. Eles dizem: a comida era simples e natural. E eles estão preocupados com agrotóxicos e conservantes químicos nocivos. Enlatados eram pouco consumidos no passado, e as verduras e legumes eram frescos e confiáveis. Hoje em dia, embora medicamentos curem quase todas as doenças, eles deixam efeitos colaterais desagradáveis. No balanço entre benefício e prejuízo, o passado larga na frente. Os seres humanos enxergam suas lembranças com lentes cor-de-rosa, esquecendo, ou quem sabe lá até não desejando enxergar lembranças desagradáveis. A visão romântica se justifica. A visão romântica, vejam só, ela se justifica. Porque ninguém deseja apagar traços da juventude. É a nossa juventude que está lá brilhando, lá no passado. Todos gostam de rememorar proezas da quadra juvenil. E talvez aqui se configure a razão da preferência pelas coisas de outrora. Certa vez, lá na Inglaterra, numa repartição pública apinhada,
John Lande proferiu uma declaração polêmica. Ele disse: nos tempos de Margaret Thatcher, eu comia melhor. De imediato alguém o questionou: pudera? Qual a razão? Eu não vejo motivo para que você comesse melhor antes do que agora. Existe motivo, sim, disse John Lande, estampando um sorriso desdentado. Naquele tempo, eu tinha dentes. Todo mundo pensou que fossem méritos da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, que lhe permitiram boa alimentação. Não era. Nada disto. A realidade é que aquele homem perdera os dentes. Se pudera. É claro que a vida só poderia ter sido melhor para aquele cidadão inglês no passado. Ele ainda não era desdentado. Ele tinha todos os dentes na sua mocidade. Outrora, quando jovem, ele possuía aparência bem melhor. Deixando de lado o aspecto cômico, o fato é que o mundo vem mudando e nós com ele. Estas mudanças geram inevitáveis efeitos colaterais. Mas eu pergunto, haveria alternativa, meus caros? Olhando o nosso mundo cada vez mais repleto de habitantes, a agricultura sem agrotóxicos seria suficiente para alimentar esta multidão? Em 1800, nós éramos 900 milhões de habitantes. Hoje, sozinha, a China supera de longe este número. Se os recursos crescessem com a lentidão do passado, será que teríamos provisões e remédios para alimentar e curar tanta gente? A resposta é negativa. Para intensificar o ritmo e afastar o fantasma da escassez, no entanto, novas perplexidades surgem. Novidades aparecem no mercado em tamanha variedade e rapidez que é praticamente impossível antecipar efeitos prejudiciais. A ciência e a arte dos humanos nunca estiveram mais ativas. Espaço de tempo para testes tem sofrido reduções. A saúde e a segurança da sociedade estão ameaçadas, pois seria mais certo redobrar as precauções e não reduzi-las. Considerando o crescente surgimento de inventores, no entanto, a pressão contra retardamentos se torna missão impossível. Morosidade no registro da invenção poderá significar transferência de direito para outro inventor mais agressivo. Neste campo, a competição é feroz. Em 1846, Ascânio Sobrero produziu nitroglicerina pela primeira vez. Ao aquecer uma simples gota, a substância explodiu violentamente. Horrorizado, o químico italiano previu possível aplicação bélica do produto e paralisou pesquisas para refazer seus planos. A consciência de Ascânio pesou quando imaginou que o explosivo nas mãos da indústria da morte causaria muito sofrimento. Sua indecisão, no entanto, apenas retardou o surgimento da nitroglicerina. Nos finais do século XIX,
A perigosa substância foi utilizada, vejam só, foi utilizada em atividades bélicas, a despeito dos escrúpulos do cientista, do inventor. Alguém interrompe a caminhada por inúmeras razões. A humanidade, porém, no seu conjunto, indiferente aos vacilantes, segue adiante. Surpresas é natural que continuem acontecendo. Circunstâncias obrigam a admitir o contraditório. Algo aparentemente maléfico, de repente traduz aspecto benéfico. Atitude rotulada de maldade, por sua vez, poderá, em certas circunstâncias, revelar bênção, aspecto benéfico. E o nosso entendimento descobre que tudo isto vem do alto. Tudo isto vem do alto, meus caros. Quando o Senhor permite aquilo que não entendes, apressa-te a formular agradecimento. Não retarde tua gratidão. Porque a lagarta e a crisálida morrem. Por que a lagarta e a crisálida morrem? Morrem. Morrem para permitir que a borboleta nasça. Somos compelidos por Deus a caminhar para a frente, com passos seguros. Não vamos imitar o caranguejo que perdeu o rumo. Por mais nebulosas e confusas que sejam as previsões, o futuro tem que ser encarado, pois a vontade do Altíssimo vai se manifestar nele. É estranha esta vontade? Não interessa. Interessa que Deus sempre tem razão. Ascânio Sobreiro desprezou a oportunidade de trazer novo explosivo para os terráqueos. Outro cientista tomou-lhe o lugar. Oxalá isto nos sirva de lição. Quando o Espírito Santo nos inspira a trabalho, não podemos fechar os ouvidos e esquecer a tarefa. Se aquilo está chegando, aquilo surgiu do Altíssimo. Preconceitos não desculpam desobediência. Em 1867, Alfred Nobel, misturou nitroglicerina com terra de diatomáceas e acabou inventando a dinamite. Falaremos mais sobre isso, meus caros, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zube, o nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, Zube. O Ricardo, esta semana, como eu já disse, colocou no meu site, Molinari X Bíblia, a relação das palestras minhas, proferidas desde março de 2015. É só chegar, acessar o meu site, acessar Getúlio no YouTube, que é um dos títulos, e ali estão as 81 palestras para serem utilizadas. E voltaremos agora ao tema de hoje. Vale seguir adiante. O João dos Anzóis, que estava por aqui de olho, de PCD, entra em cena e protesta contra o Getúlio. Opa! Esta poção maldita chamada dinamite
não pode ser aceita com naturalidade, Getúlio. A arma de destruição é objeto de Satanás. Toda guerra é manifestação diabólica. Meu caro João, permita que eu repita a frase que eu já usei nesta palestra de hoje. No início, diz assim: quando o Senhor permite o que não entendes, apressa-te a lhe dizer muito obrigado. Por quê? Porque o Altíssimo nunca erra. Se ele mandou produzir dinamite, alguma razão ele tinha para isso. Vejam só, extenuantes trabalhos feitos por escravos, com picaretas e pás, foram substituídos pela dinamite. Eles quebravam as pedras com picareta, meus amigos. Isto é verdadeira escravidão. O povo repete uma grande verdade. E isto deveríamos nós entendermos. Há males que vêm para bem. A dinamite não é somente instrumento de agressão, amigo. Não é. Forçados pelos senhores de escravos, multidões realizavam tarefa desumana. A dinamite substituiu aquele exagerado esforço. Com demanda crescente, vocês acham sensato dispensar o explosivo? Nas construções de ferrovias e estradas em terrenos pedregosos, a dinamite é insubstituível. Por isso Deus autorizou que se fizesse. Caminhar para trás, meus amigos, significa também retorno à escravidão. É inegável que o progresso produz percalços. É claro, nós estamos num mundo de expiação e provas. O próprio existir já apresenta riscos. E esses próprios riscos nos ensinam a prosseguir a trabalhar com cautela. Não podemos voltar aos tempos das diligências, renegando benefícios. Por que ocorrem acidentes? Não será sensato descartarmos o automóvel. Vamos deixar de usar o automóvel porque de vez em quando aparece alguém meio luquiçado e termina num acidente na estrada. Aí vamos cortar o automóvel das nossas vidas? Não. Precisamos é mudar de perspectiva. Temos que mudar de apreciação dos nossos limites. O facão de mato facilitou as tarefas, principalmente na lavoura. Mas, da mesma forma, incitou violências. Homicídios cresceram. Seria sensato um decreto proibindo a fabricação de facões de mato? A energia nuclear foi um enorme passo à frente. Até hoje, todavia, o mundo ainda se encontra trêmulo. Trêmulo diante da violência. Vale dizer que, através da energia nuclear, vislumbramos solução para problemas energéticos. Em 1860, foram descobertos micróbios causadores de doenças. Em 1860. Será que seria lícito desprezar a bênção e perpetuar nossos idílios com o passado? Romantismo tem hora com padres e comadres. Seria rejeição, socorro do Pai amoroso? Cada conquista deve ser um passo em frente. Vacinas, anestesia, antitoxinas, asepsia, antibióticos são benefícios que chegaram para largo tempo de uso.
Ninguém pode viver sem usá-los. Retroceder representaria insanidade. Eu me lembro de uma comadre da minha mãe, falecida na década de 1940, na mesa de cirurgia, vítima de simples crise de apendicite. Vejam só. Será possível ignorarmos o avanço da medicina depois de compararmos estas duas épocas? Hoje, cirurgias a laser fazem milagres. Robôs estão empunhando bisturis e realizando procedimentos de enorme risco sob direção de competentes médicos. Os índices de mortalidade despencaram por obra e mérito desses inegáveis passos em frente. Todas estas coisas maravilhosas do nosso tempo se encontram profetizadas na Bíblia. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. A multidão estará perplexa, mas a ciência se multiplicará. Está lá no livro profético, Daniel 12, versículo 4, palavras de Jeová. Dá para percebermos o ponto referencial desta profecia. A ciência se multiplicará. Este é o busilis de todo o imbróglio. O crescimento vertiginoso da ciência e da tecnologia como prova definitiva de que o juízo final está próximo. Nós ainda nos atrevemos a questionar, tentando ostentar estatura de oráculos. Até quando, Senhor? E a mesma Bíblia nos confirma a resposta: sela o livro até o tempo do fim. Esta multiplicação da ciência que a Bíblia nos promete ocorreria nos tempos do final, nos tempos do julgamento final, do julgamento dos direitistas e esquerdistas. E nós ficamos cientes, portanto, que estamos vivendo os finalmentes, conforme a linguagem pernóstica do prefeito Rodorico Paraguaçu. Alguém pedirá explicações sobre outros aspectos. Que significam as expressões "a multidão estará perplexa", contidas no texto do profeta? Analisando atentamente o mundo de hoje, a resposta flui como vertente de água em tempo chuvoso. O que está acontecendo aparece com clareza. Perplexidade é a mesma coisa que olhar e nada enxergar, com a vista obscurecida por confusa névoa. Perplexidade será imergir num oceano de perguntas que não têm respostas. Perplexidade será viajar de faróis apagados em estradas sem claridade durante a noite. Indecisão diante de dois caminhos, sem setas nenhuma para nos indicar os acidentes do terreno. De todas as maneiras, o ser humano tenta ficar invisível para não ser flagrado pela esfinge. Ele renega o presente, procura esconderijo no passado e treme acovardado diante do futuro. Ele faz questão de retornar ao cálido aconchego de antanho, porque lhe faltam estruturas para viver o seu cotidiano hoje. O homem não está satisfeito em parte alguma, nem ao norte nem ao sul. E quando chega ao nascente e ao poente, continua se queixando da vida, porque assumiu peso além das suas forças. Desequilíbrio emocional lhe rouba energias. E neste ponto nós faremos
mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O Evangelho deixa claro que o juízo final ocorrerá em nossos dias. Tudo indica que é isto que vai acontecer. Uma das razões eu vejo nesta frase: surgirão falsos profetas operando prodígios que poderão enganar os próprios eleitos. Operando prodígios. Falsos profetas. Nós estamos cheios desta gente por aí, proclamando feitos maravilhosos. Estão enquadrados nisto aqui. Jesus proferiu tais advertências em Mateus 24, versículo 24. Surgirão falsos profetas operando prodígios. Cuidado! E a profecia se confirma pelas inúmeras vozes, misturando o evangelho com sacolas de arrecadações, confundindo exortações ao desapego com endereços bancários para depósitos. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: vale seguir adiante. E o profeta Daniel outra vez nos socorre, reforçando conclusões com palavras proféticas. Será um tempo de angústia como nunca houve, desde que surgiu nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1, palavras de Jeová. Esta profecia de Daniel é confirmada por Jesus no Evangelho. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, disse o Mestre, como desde o princípio até agora não tinha acontecido, nem ocorrerá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Não teria semente para continuar a nossa terra promovida. Mateus 24, versículos 21 a 22. É o magnetismo do próprio planeta que está sendo afetado pela força das energias liberadas. A aproximação do evento tem feito o planeta tremer, provocando fenômenos climáticos com intensidade nunca vistas antes. O juízo final está interferindo com o eixo da Terra. Por isso, a insatisfação generalizada e os desequilíbrios emocionais dos seres humanos. Onda de inconformismo, descrença e revolta dominam os corações. Somente sólida couraça de oração e de solidariedade, principalmente, conseguirá nos recolocar na trilha. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte será salva. Zacarias 13, versículo 8. E aqui se define o motivo das dores e provações que estão crescendo até mesmo entre pessoas solidárias e amorosas. É Jeová profetizando: farei passar esta terceira parte
pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é o meu povo, e todos exclamarão, o Senhor é o meu Deus. Será importante prestarmos atenção nos testes de avaliação dos escolhidos. Tais testes mostram prática de estelionato por parte de pregadores que só divulgam vitórias, mesmo antes do juízo final. Jeová, ao contrário, fala de correções dolorosas. Jeová não esconde o padrão do seu vestibular para penetrar na terra prometida, na terra promovida, na terra abençoada por Deus. Para penetrar nesta terra é necessário fazer um vestibular doloroso. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como a prata e a provarei como se prova ouro. Se alguém desconhece como se provam prata e ouro, procure se informar, porque o teste de seleção, a seleção do Cristo, seguirá tais critérios. Não serão declarações vazias que abrirão vagas no reino de Deus. Para morar na terra promovida, será necessário merecimento. Pistolão não conseguirá dar o jeitinho brasileiro, não. Ninguém pense nisto. Sem passar pelo batismo de fogo das provas, ninguém conseguirá passaporte. Ninguém se iluda com promessas falsas de vorazes arrecadadores. Quando Daniel profetiza geração perplexa, é Jeová falando. A perplexidade tem sido enorme e já alcançou o reino virtual. É difícil, meus caros, equacionarmos as coisas do nosso tempo. A internet domina o cenário caótico. Chineses e coreanos poderão aparecer e conversar conosco, embora seus corpos estejam do outro lado do mundo. Só as barreiras dos idiomas impedem intercâmbio perfeito. Vocês vejam o quanto o mundo está mudado. É o mundo do faz de conta invadindo o século XXI como um braço mágico. Os componentes de grupo radical, ainda crentes de Satanás, se agitam na poltrona e exclamam: isto é obra do demônio, isto é obra do demônio. Que demônio, coisa nenhuma. E o João dos Anjóis, sempre atento, proclama como se fosse professor de história. Antigamente era melhor. Melhor um catso. Melhor coisa nenhuma, senhor João. Com a visão romântica do passado, vendo gente bem vestida dançando valsas nos salões de Viena, seria natural que alguém se iludisse. O passado aparece cor-de-rosa quando a vida é mansa. Penetrando as páginas da história com profundidade, todavia, as fantasias se esgarçam e se desfazem. Bastará utilizarmos máquina do tempo virtual. Aquele passado romanesco que surge revestido de galas e pompas não é mais do que fantástica miragem de ilusionistas enganadores. A carruagem da gata borralheira, sem demora, se transformará em abóbora. Doentes sem remédios que se acotovelaram em hospitais insalubres superam até os nossos hospitais brasileiros com horrível atendimento. A miséria e a ignorância superavam largamente os ainda precários níveis em que nos encontramos. Ninguém se iluda com imagens forjadas por sonhadores. Havia escravidão oficializada pelos governos
e os cativos não gozavam sequer do direito de viver. Quando a era industrial montou suas fábricas, aos trabalhadores restaram apenas as horas livres das refeições e do sono. Não por caridade, não, mas para que eles continuassem trabalhando e tivessem energia. No resto do tempo, eles não passavam de apêndices de máquinas. Eles simplesmente existiam, não viviam. Existir não significa viver. Os poucos que respiravam livres no mundo antigo não cediam centímetros nem milímetros dos seus espaços privilegiados. O egoísmo sempre foi a marca dos prepotentes. Apesar da aparência de vitória dos maus, porém, Deus mantém suas mãos firmes no leme. Embora calado diante da impiedade, calado temporariamente, o Altíssimo vai transformando ferramentas que foram algemas em autênticas medalhas de honra ao mérito. O desejo é enxergar as ferramentas como distintivos de valorização e não como algemas para a escravidão. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho, sem algemas. Na próxima apresentação, 2 de dezembro, voltaremos com o seguinte assunto: alma acamada, atenção dobrada. Agora os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Vale seguir adiante neste fim de história? O quebra-cabeças vai se completando pelo martelar constante do Evangelho. A lógica da pregação vai eliminando as controvérsias. O grande inspirador que todos reconhecem é o Cristo que mora no interior de todas as criaturas. Ele encarna a insubstituível verdade libertadora. O resto não passa de imaginosas deturpações, fabricando ilusões fora da realidade. Atraídos por miragens, alguns teimam e se perdem na cegueira de confiança injustificável. O passado os atrai como a claridade fascina os insetos da noite. As mariposas, por exemplo, ficam enxameadas diante da luz, diante da claridade. Os bons tempos de Atenas suspiram uns e outros. A Grécia clássica dos deuses do Olimpo, que maravilha! Conversar com Sócrates, assistir peça de Sófocles, ouvir palavras do sábio Platão, que maravilha! Os adoradores do passado esquecem que nas minas de prata de Atenas, milhares desencarnaram exauridos por falta de sono, por falta de comida, por falta até de vestimenta.
Na mesma região onde se arrancavam riquezas dos fundos das minas, os camponeses morriam de fome. A potência bélica capaz de esmagar os fracos era privativa dos poderosos. E o pior é que não havia caminhos alternativos. Não restavam recantos para onde fugir e se esconder. Queixar-se para quem? A escravatura e os trabalhos forçados foram considerados males inevitáveis, até mesmo pelos chefes religiosos. Era a voz corrente que os servos eram desprovidos de alma. Os sacerdotes sobreviviam à sombra das espadas. Nenhum deles enxergava conveniência em assumir a defesa dos injustiçados. Manter-se ao lado dos fortes constitui a receita de longevidade. No fundo, porém, nem mesmo os poderosos guerreiros se sentiam seguros. A espada de Damocles ameaçava especialmente o cocoruto dos reis e dos grandes guerreiros. Eles estavam sempre na mira. Tiranos cruéis despontavam de repente com suas espadas, suas lanças e carros de combate, assaltando territórios prósperos. A vitória desses invasores, meus amigos, significava a terra arrasada, tanto para o povo como também para os nobres. A nação menos armada se tornava patrimônio do vencedor. 24 horas apenas, meus caros. E muita gente próspera era lançada na miséria total. Tornados escravos, eles perdiam até o direito de viver. Não havia esperança para ninguém naquelas cidades de antigamente. Não havia segurança. Não existiam tratados internacionais normatizando direitos. Quem suspira pelas delícias de antanho deveria levar em conta o volume desta insegurança. Embora em nenhuma época da história a vida tenha sido fácil, o passado dos terráqueos deve ser qualificado como tenebroso. Estes saudosistas de épocas douradas estão redondamente enganados, alimentando este idílio totalmente fora de propósitos. A resenha da evolução do nosso planeta mostra que o passo dado hoje é melhor que o passo dado ontem. A borboleta conduzida pela brisa da tarde é mais bela que a lagarta e a crisálida de onde veio. Com o Pai, com a graça do Pai das alturas, a evolução é passo firme para a frente e para o alto. Como bem expressa o nosso tema, vale seguir adiante. Nossos espíritos são muito mais sábios do que quando criados pelo Pai Eterno há milhares de anos. A evolução nos transformou para melhor física, mental e espiritualmente. Em cada dia que passa, adquirimos experiências, evoluímos, completando preciosas etapas. Na vida do espírito não cabe retrocesso. Seguindo este raciocínio, o futuro vai superar e forçar o esquecimento deste passado tenebroso. Leite vos dei a beber, porque ainda não podias receber alimento sólido, diz Paulo em 1 Coríntios 3:2.
Na medida do crescimento, temos confiança de que o Pai Eterno saciará nossa fome de alimento espiritual e também a nossa sede. Seria até vexatório que depois de toda a engenharia pela qual o Pai nos sustentou durante tantos séculos, terminássemos eternamente rejeitados por Ele, conforme este absurdo de inferno eterno. Tal coisa seria algo inaceitável. Se assim acontecesse, a nossa lamentação soaria como clamor e ao mesmo tempo como súplica e protesto. Que foi feito de tua promessa, meu Deus? Nascer e viver tem custo alto, e não valerá continuarmos vazios, lambendo o fel de um passado inteiramente fora de validade. Sangue e lágrimas se derramaram. Será que após milênios de sucessivas esperanças ainda continuaremos iludidos e sem rumos? Todos nós ansiamos pelos novos céus e nova terra, onde a justiça e o amor estarão presentes. O recanto que emana leite e mel é nossa aspiração suprema. Quando o Senhor joeirou as nações, no cadinho das provas, definiu seu destino final. Sabemos que o leite e o mel caracterizarão os novos tempos. O salto de qualidade, todavia, começa hoje, começa agora. Nosso compromisso tem data marcada. Mudarei a sorte do meu povo, diz Jeová. Reedificarei as cidades destruídas e todos voltarão a habitar nelas. Amós 9, versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Na próxima sexta-feira, meus caros, dia 2 de dezembro de 2016, a palestra terá o seguinte título: Alma acamada, atenção dobrada. E neste ponto, nos resta apenas olhar o relógio e agradecer. Muito obrigado, meus caros. Obrigado por essa presença maravilhosa, pela solidariedade, pela constância da assistência que nos tem dado espiritualmente. Muito obrigado, meus amigos. E desejamos tudo o que existe de melhor para esta semana que está iniciando daqui a pouco. Que Deus ampare a todos. Que Deus dê tudo o que as pessoas necessitam urgentemente e que elas não consigam por elas mesmas realizar. Porque Deus aposta-nos naqueles que sofrem e Deus faz com que tudo dê certo quando a aflição se acomoda nos corações. Muito obrigado, meus amigos, e que as bênçãos divinas, principalmente do amor, consigam sintonizar no coração de todos. Obrigado, meus amigos, e boa noite.